Olá, meus irmãos, graça e paz seja com todos vocês. Eu, Bispo Marciano, como pastor, como um líder espiritual, hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre esse momento, se não oportuno, mas tão decisivo para o nosso país. O dia de hoje, quando o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele está votando para aprovar ou não uma ADO, chamada ADO 26, que trata sobre criminalizar atos de homofobia e transfobia. Primeiro, vamos explicar o que é uma ADO. ADO, não entendo muito, mas alguma coisa dá para a gente falar. ADO é quando o nosso é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Significa que quando o nosso parlamento, quando a Câmara Federal e o Senado Federal deixa de legislar sobre uma causa ou uma questão, então o STF, o Supremo Tribunal Federal, entra nessa questão, determinando que se faça uma lei, sim ou não, para ordenar sobre essas questões. Pois bem, que não é o caso nosso no Brasil. Esse assunto já vem sendo discutido muitas e muitas vezes, tanto na Câmara Federal quanto no Senado. Então há, na verdade, discussões sobre isso. Lentidão, como no Brasil sempre tem, então não dá para se discutir. Pois bem, essa ADO, ela trata sobre criminalizar atos de homofobia e transfobia, ou seja, tudo aquilo que, se porventura imaginarem ou acharem que é um ato contra a comunidade LGBT, então será enquadrado dentro dessa ADO. O que na verdade faz, ela está tipificando esses atos de homofobia e transfobia como um crime de racismo, Meus irmãos, é uma violência contra a Igreja de Deus. Essa lei, essa ADO, ela trata, na verdade, de uma violência contra o povo de Deus. Estão tentando calar os profetas de Deus para dar vozes aos profetas de Baal. Vou repetir para você. Estão tentando calar os profetas de Deus para dar voz aos profetas de Baal. Profetas de Baal só querem bagunça, anarquia, baderna, satisfazer a sua própria carne, os seus próprios desejos. Não querem ordem, não querem moralidade. Nós estamos vendo aqui, através dessa ação direta, que na verdade é mesmo uma ação direta, mas uma ação direta da antiga serpente chamada Satanás, que tenta destruir as famílias, desmoralizar o Evangelho, calar os profetas de Deus. É uma ação direta do inferno, que tem como instrumento grupos de pessoas que estão lutando há anos no país, no Brasil e no mundo, para destruir as famílias, para destruir a moral, para destruir os pilares que foram plantados por Deus, o Criador, como base estrutural da família da humanidade. Meus amados e queridos irmãos, quando se fala de criminalizar qualquer atitude, qualquer ação contra qualquer pessoa, independente da raça, independente da cor, independente do sexo, independente da opção sexual, independente de religião, isso já está na nossa Constituição, não precisa. Agora, o que estão tentando é calar a voz dos profetas de Deus. Com esta ADO, nós, pastores, padres, bispos, reverendos, ou qualquer pessoa que preserva a instituição família, a moral,
familiar, a moral da sociedade, não pode falar, não pode combater o pecado, não pode dizer o que é certo e o que é errado. Estão tentando nos calar. Então eu venho aqui hoje pedir aos irmãos, conclamar os irmãos, para que nós oramos, para que Deus ilumine os nossos magistrados, aqueles que usam a toga, que têm o dever de fazer a justiça predominar na nossa nação e no nosso país, para que Deus abram as vossas mentes e para que eles entendam qual a boa e a perfeita vontade de Deus para o nosso país e para a nossa nação. Quero vos deixar um versículo. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 4. Ela diz assim, olha: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com água e pão. Meus irmãos, ainda que toda ação do maligno, ainda que toda ação do diabo se levante tentando calar a igreja de Deus, tentando calar as famílias que lutam pela moralidade desta nação, deste país, que somos contra a baderna, a bagunça, a anarquia, que pequenos grupos querem implantar na nossa nação, nós temos certeza que nós não nos calaremos. Por quê? Porque ainda que nós nos calamos, ainda há outros profetas de Deus que vão se levantar poderosamente e que usarão desta palavra, que estão sendo sustentados neste momento através da palavra de Deus, do Espírito Santo, que está dando a eles ousadia e coragem para se prontificar contra o erro, contra o pecado e dizer para toda a nossa nação que o Brasil é do Senhor Jesus, que a igreja pertence ao Senhor Jesus e as portas do inferno não haverão de prevalecer sobre ela. Deus os abençoe e oramos pelo Brasil.